Olá, galera. Eu tô aqui mais uma vez aproveitando de um trabalho da faculdade que eu tenho para entregar para comentar algumas coisinhas com vocês. Então, isso aqui eu já apresentei no último vídeo, questão da anotação de linguagens, mas sempre vale a pena dar uma revisada, né? Se vocês quiserem mais informações a respeito da notação de linguagens em si, é só ver o vídeo anterior, que lá eu explico bem direitinho. Mas, só lembrando, ela representa um conjunto de eventos discretos, é um modelo textual, né? Então, ou seja, ela não é um modelo gráfico. O modelo gráfico é o que eu vou apresentar hoje, que é os autômatos. O conjunto dos possíveis eventos forma o alfabeto, por isso vem da notação de linguagem, e a combinação desses eventos forma as palavras de uma linguagem. Esses eventos podem ou não se repetir, como já ficou bem claro no último vídeo a respeito da linguagem. Agora, entrando um pouco mais na representação gráfica dessas linguagens, que são os autômatos, inicialmente tem-se aqui que os autômatos são a representação gráfica para uma linguagem através de um padrão definido. Os nodos, no caso, representam os estados em que a máquina se encontra, e os arcos eles representam as transições, ou seja, as funções. Voltando aqui, formam o alfabeto. Então, essas funções são executadas sempre a partir de um estado. Os rótulos dos arcos eles representam os eventos que são descritos pelo alfabeto. Deadlock, no caso, aqui são mais uns conceitos que eu preciso para o trabalho, mas talvez seja útil para vocês também. Mas deadlock é um estado no qual mais nenhuma função é executada, ou seja, ele chega num determinado ponto e nenhum outro nenhuma outra função presente no alfabeto consegue tirar o autômato daquele estado. Isso é um deadlock. Um live lock é uma sequência de estados na qual ele não é possibilitado sair, ou seja, é parecido com o deadlock, porém ele fica travado em um conjunto de estados, né? Ele não está preso em um único estado. E a questão dos autômatos não determinísticos, né? Que são autômatos que necessitam de estatística, pois um mesmo evento pode levar a um estado diferente. Desses dois aqui eu não tenho um exemplo aqui no slide, mas desse aqui eu tenho, então eu poderei mostrar. Os principais modelos de autômatos que eu vou abordar aqui são os autômatos de Moore, onde os estados eles representam saídas, né? E o autômato de Mealy, onde entradas e as saídas são descritas nos arcos, sendo que o primeiro argumento é a entrada e o segundo é a saída. De forma bem simples de entender. E nesse caso do autômato de Mealy, os nodos eles são apenas uma notação. No caso, ele pode ser uma informação a mais, ou ele pode realmente ser o estado, mas a entrada e a saída desse estado ela tem que ser representada no arco, diferente do Moore, que a saída, né, a resposta ao que está acontecendo, ela tem que estar representada necessariamente no nodo. Então essa é uma pequena diferença dos modelos tradicionais de autômatos que são empregados. Então, novamente voltando para o exemplo da máquina de lavar roupa, agora com umas pequenas modificações, né? Está sendo considerada desta vez uma máquina de lavar roupa vertical. A tampa ela possui um sensor de aberto e fechado. Aberto e fechado. Ela possui válvulas para controle de entrada e saída de água, bem como o seu controle dessas válvulas. O motor ele pode atuar como lavagem e centrifugação. O sensor de nível indica cheio e vazio, no caso para realizar o controle das válvulas, e ela possui um temporizador. Notem como está começando a aumentar um pouquinho o grau de complexidade, não é mesmo? No vídeo anterior eu apresentei apenas
os sistemas que já estão disponíveis para o usuário. Aqui eu já tenho que me preocupar com sensores de abertura e fechamento de tampa e sensores de nível, né? E as válvulas de controle de entrada e saída de água. Então, cada vez que vai descendo um pouco mais nessa cadeia, automaticamente vai ficando mais complexo os assuntos. Isso não é necessariamente ruim, é só um fato. Então, adequando o alfabeto para esse autômato genérico, ele ficaria basicamente isso aqui. Eu não vou ler todos aqui, então você pode dar um pause e ver, né? Mas o alfabeto foi atualizado. Nesse caso, não foram feitas linguagens específicas, pois o próprio autômato, que é esse próximo slide, ele pode definir as linguagens através da sequência de ações que são realizadas. Por exemplo, aqui tem dois autômatos distintos. Um que é focado apenas na operação da máquina, e esse aqui é focado na questão da segurança da máquina. No caso, com o foco naqueles sensores da tampa, né? Porque como ela é uma máquina vertical, se tu abrir a tampa em operação, acidentes gravíssimos podem ocorrer, né? Alagamentos e tal. Então tem que ter essa questão da segurança da máquina bem focada. Mas falando um pouquinho mais da visualização das funções da máquina. Ele inicia, né, desligado, obviamente. E você dá um comando A, um comando B para ele de ligar. Quando ele liga, automaticamente ele vai ter duas opções. Ele vai ter ou a porta aberta, entraria na questão da segurança, né? Ou ele está com a porta fechada, e daí ele toma-se a liberdade de executar as outras ações. Isso aqui é aquele exemplo que eu falei anteriormente de um autômato não determinístico, né? Nesse caso aqui, se você estiver rodando em um simulador, o simulador ele pode ir tanto para porta aberta quanto para aguardando operações, não é mesmo? A não ser que você sete esse argumento anteriormente, um simulador qualquer não tem como fazer. Obviamente, na vida real, essa informação será passada pelo sensor, né? Mas nesse caso ele se torna um autômato não determinístico. Um simulador ele ele teria uma porcentagem de chance de ir para cada uma dessas opções. Então, como vocês podem ver aqui, cada ação descrita aqui no alfabeto, ela leva, através de um estado, ela leva para outro estado. Por exemplo, aqui, ele está aguardando ações e você dá um comando de entrada de água. Automaticamente ele vai indicar que ele está cheio de água. A partir daqui você vê que você não pode mais abrir a porta. Não faz sentido você dar um comando de abertura de porta aqui com ele cheio de água, né? Da mesma forma que falando um pouco da questão da segurança, se a porta está aberta e você der o mesmo comando de entrada de água, ele retorna um erro. Porque a porta está aberta, não faz sentido você botar a água para dentro Isso lembrando que é uma máquina de lavar roupa, né? Do exemplo, não faz sentido você colocar a água dentro dela com a porta aberta, vai vazar água fora. Então você tem que retornar ou cancelar a função, no caso, para que ele possa, né, solucionar esse problema e aí sim poder realizar as outras operações da máquina. Avançando um pouco mais para o autômato de Mealy. Então, uma formalização deste autômato genérico. Primeiramente foram separadas entradas de saídas. Isso aqui é importante por causa que no autômato de Mealy, como está dito aqui em cima, as entradas e as saídas elas são descritas nos arcos. Ou seja, nesses caminhos aqui que levam até as pré-definidas, tem que estar definido a entrada e a saída, né, que vai gerar um estado. Por isso que foi feita essa separação aqui.
Isso aqui não necessariamente é obrigatório, apenas facilita muito o entendimento do autômato. E como eu estou usando códigos aqui, porque eu não ficaria muito bagunçado escrever tudo isso, você poderia tranquilamente colocar, em vez de colocar o A, escrever aqui mesmo desligar. Mas nesse caso ficaria muito bagunçado e a apresentação ficaria ruim. Então eu utilizo essas simbologias, né, para conseguir representar de uma forma mais limpa. Mas vocês podem perceber da mesma forma. Então, se ele está desligado e você dá um comando para ele, um comando A, uma entrada, para ele de desligar, sendo que ele já está desligado, automaticamente ele retorna desligado, ele continua estando desligado. Se você dá um comando de ligar para ele, aí, bom, supondo que ele esteja com a porta fechada, então ó, vocês podem ver que aqui já considera isso, né? Ele já considera as duas, né, saídas. Então, se o sensor responder, no caso, dar uma saída de que a porta está fechada, né, ele vai para o estado de aguardando operações. Caso contrário, desligado, e você der o comando dele ligar, né, ele vai ligar e indicar a porta aberta, ele entra no modo de segurança, no qual tem a mesma questão do erro e, né, nenhuma ação pode ser realizada. Para não ficar muito longo o vídeo, eu já vou pular direto para o autômato de Moore, onde o erro é acrescentado como uma saída. Então, teria todas esse mesmo alfabeto aqui, mas haveria mais uma saída aqui, erro, por causa que no autômato de Moore, se você usar a metodologia de Moore para descrever um autômato, cada uma dessas bolinhas aqui, né, eu sempre esqueço o nome, os nodos, perdão pela minha falta de memória, mas essas bolinhas aqui elas têm que necessariamente representar saídas, né, esses nodos. Por isso que eu precisei acrescentar esta saída erro, né, porque no caso aqui e aqui ele pode ser representado apenas como apenas no próprio arco. Né. Bom, basicamente seria isso. Né. Isso aqui é uma... Vocês podem seguir depois isso aqui e ver, né? Mas é apenas uma representação muito simples, né? Não é nada muito detalhado. Né? Não é... Ainda assim, isso aqui não é um autômato de alto nível, é de baixíssimo nível. Né? Então, ele ainda não representa as ações mais complexas, né, da máquina. Por exemplo, aqui tem algumas definições de eventos possíveis, porém, com certeza há muito mais coisas envolvidas na operação de uma máquina. Bom, eu espero que esteja tudo certo com vocês e até o próximo vídeo. Muito obrigado por acompanhar.